Ontem aconteceu um atentado contra a delegação do Esporte Clube Bahia. Eu venho falando nesse vídeo aqui, nesse nosso canal aqui, sobre política, atualidade, sociologia, mas essa faz parte da atualidade, apesar de ser um tema exclusivamente aí do futebol. Digo, não é exclusivo do futebol porque mexe com a sociedade como um todo. Eu quero destacar alguns pontos cruciais que merecem atenção. O atentado contra a delegação do Bahia, onde que jogou contra o Sampaio Corrêa do Maranhão, inclusive teve a felicidade de ganhar por 2-0, quando eles estavam caminhando para o estádio de futebol, lá na Avenida Manducô, o que aconteceu? Um atentado. Tudo indica que foi um torcedor do Bahia, que esse indivíduo não merece sequer ser chamado de torcedor. Eu quero chamar a atenção aqui sobre os perigos que envolvem o fanatismo, seja político, religioso ou futebolístico. Há muito tempo, inclusive, eu deixei de ir a campo de futebol, desde que era adolescente, exatamente porque percebi que era um lugar não muito agradável, não seguro. Infelizmente, poderia ser um canto, uma praça onde você possa se divertir, sentir prazer por ver um bom jogo de futebol, mas não é exatamente isso. E quando se trata de alguns grupos organizados, alguns indivíduos, poucos indivíduos, mas o suficiente para fazer barulho, estardalhaço e colocar em risco a vida das pessoas, aí isso é uma coisa que merece muita atenção. Tudo leva a crer que esse indivíduo que jogou 3 bombas contra o ônibus do Esporte Clube Bahia, feriu inclusive alguns jogadores, como o caso do Danilo Fernandes, que por pouco não perdeu a vida, o olho, por exemplo. Então significa que esse indivíduo queria prejudicar de fato o Esporte Clube Bahia e quiçá inclusive matar alguns jogadores, poderia, sem exagero, matar todo mundo ali no ônibus se tivesse continuado com essas bombas. Então tudo leva a crer que esse indivíduo, um verdadeiro criminoso, ele agiu, claro, pelo fanatismo, pela irresponsabilidade, colocando em risco a vida de todos os jogadores, toda a delegação do Esporte Clube Bahia. Isso é um episódio muito triste para o futebol baiano e para a sociedade. E é uma coisa que não deve ficar simplesmente por isso. É preciso que se investigue e se encontre o verdadeiro culpado desse absurdo que poderia resultar em uma grande tragédia. O fanatismo, ele não tem nada a ver com você gostar de futebol. Fanatismo, se for político, religioso ou futebolístico, por exemplo, fanatismo é uma questão de patologia, uma demonstração que o indivíduo não tem estrutura psicossocial, não tem condição, inclusive, de viver em sociedade, não sabe considerar as divergências, não sabe que, por exemplo, um time de futebol ele pode ganhar, como pode perder, pode ser rebaixado, e aí? Infelizmente é assim que funciona, mas também isso faz parte da natureza do futebol como da natureza das coisas. Então não se pode ver esse episódio do atentado contra a delegação do Esporte Clube Bahia como uma coisa isolada. Não é uma coisa isolada, e o fanatismo é perigosíssimo. Nós estamos, inclusive, por exemplo, à beira de uma eleição que certamente vai dar muito trabalho e temos muitas pessoas fanáticas que podem fazer absurdos, podem cometer, inclusive, tragédias. Então, isso não pode ser tolerado. Aí eu quero chamar a reflexão seguinte: se você observar desde as últimas eleições de 2018, com a eleição
do candidato extremamente belicista, extremamente radical, desrespeitoso. A partir daí, inclusive dessas eleições, nós temos um crescimento vertiginoso da violência, do estímulo ao ódio. Eu tenho observado, inclusive, até mesmo nos comentários dos canais, sobre o futebol, inclusive do Esporte Clube Bahia, por exemplo, o quanto de comentários absurdos você encontra, pessoas que têm o seu discurso de ódio assim, na veia. Esse discurso de ódio só leva a prejuízo à sociedade como um todo. Esse fanático imbecil que fez esse tipo de coisa, por exemplo, além de colocar em risco a vida de todos os jogadores, de toda a delegação do Esporte Clube Bahia, também demonstra claramente que não tem o mínimo respeito pela vida das pessoas. E que é como se pensar, fazendo isso, então o Bahia vai melhorar, vai ser campeão, coisa desse tipo. Então isso é uma extrema imbecilidade. Então o fanatismo, que é isso que eu quero colocar, ele não leva a nada de bom. O fanatismo só traz prejuízos, só provoca tragédias, violência, só destrói aquilo que poderia ser bom na sociedade. O futebol é uma coisa belíssima. O futebol profissional, infelizmente, da maneira como o mercado também se institui, até mesmo no futebol, nós vamos ter problemas que vão gerar coisas desse tipo também. Então, quando a ganância pelo lucro, pelo ganho a todo custo está presente, então isso pode desembocar nesse tipo de coisa. Mas nada justifica um ato absurdo, terrorista dessa natureza. É preciso, mais uma vez, é preciso que os responsáveis sejam punidos severamente. O futebol é uma coisa maravilhosa, ele existe para que a gente possa, inclusive, dar alento à nossa vida. O futebol pode nos proporcionar grandes alegrias, o prazer de assistir um bom jogo. E não é dessa forma que nós vamos ter um bom futebol ameaçando as pessoas. Se você observar, temos muitos absurdos que ocorrem no que diz respeito ao futebol, no que diz respeito a determinadas torcidas ou determinados torcedores. Invasão de campo, invasão de centro de treinamento, ameaça a jogadores, ameaça a técnico. Nós temos várias coisas que vêm acontecendo, perseguição aos jogadores, e isso não pode ser visto como uma coisa natural, que faz parte do futebol. Não, isso faz parte da canalice, da criminalidade, da irresponsabilidade. Então, ainda bem que todos os jogadores do Esporte Clube Bahia ficaram bem. O Danilo Fernandes foi ferido, mas ficou bem. E o Bahia ontem foi premiado com a vitória diante do Sampaio Corrêa. Mas é preciso ter cuidado com o fanatismo, com o discurso de ódio, com a materialização desse discurso de ódio. Quanto mais avança o discurso de ódio na sociedade, mais corremos sérios riscos nos vários setores, nos vários segmentos da sociedade. Pode acontecer no meio político, no meio religioso, como no meio futebolístico, dentre outros. Tenha cuidado com o discurso do ódio. Não estimule o discurso do ódio. Não compartilhe discurso de ódio, porque isso não é bom para ninguém. Isso não torna um mundo melhor. Pelo contrário, torna o mundo cada vez pior. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like. Se não se inscreveu, se inscreva. E também ative o sininho para receber as nossas novidades. Compartilhe os nossos vídeos. Divulgue o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.